Olá, eu sou o Hamilton, PCNP de Matemática da Diretoria de Ensino de Americana. Nesse vídeo falarei sobre a resolução de situações problema e a linguagem matemática. Bom, para início de conversa, eu já posso afirmar para você que engana-se as pessoas, né, que acham que a matemática é uma área isolada, que não tem conexão com outras áreas, como linguagem, ciências da natureza e ciências humanas, né? Muito pelo contrário. A matemática ela está presente em todas as áreas, né? Vou dar um simples exemplo, né? Para aquele estudante que vai produzir uma redação, né? Com o tema Covid-19. Se esse aluno ele não tiver o domínio, né, do que é uma porcentagem, dos números, das estatísticas, dos gráficos, né? Dificilmente ele vai produzir uma redação com coerência. Por quê? Porque vai faltar dados, né? E essa redação ela vai estar, né, faltando alguma coisa. Ela não vai estar coerente. Tá? Bom, vou compartilhar com vocês aqui uns slides e a gente vai iniciar uma discussão sobre esse tema tão importante na área de matemática, que é a linguagem matemática na resolução de situações problema. Então vamos lá. Bom, de pronto, né, eu já faço uma pergunta para você ir pensando aí junto comigo, né? O que é uma situação problema? Nós vemos situações problema, né? Desde os anos iniciais, lá desde o primeiro aninho, né? E eu fui buscar alguns autores, né? O que diz alguns autores? Eu gostei muito do Luiz Roberto Dante, que escreveu no seu livro Didática da Resolução de Problemas Matemáticos, lá em 1991. Ele diz que uma situação problema é qualquer situação que exige o pensar do indivíduo para solucioná-la. Para resolver um problema, requer o raciocínio, uma reflexão sobre qual seria o cálculo, algoritmo ou estratégia a ser utilizada. Bom, em resumo, o que o Dante diz? Né? Que uma situação problema ela precisa ter desafio, né? Que leve o aluno, né? Que leve o indivíduo a pensar, né? Qual conta que eu vou utilizar? E, utilizando, né, os dados dessa situação problema, ele conseguirá resolver. Né? Bom, o Dante também fala, né, então, o Dante e outros autores conceituados da matemática, ele fala o seguinte, que às vezes o aluno, né, vou falar aqui de alunos, né, porque eu trabalho na diretoria de ensino, então, que às vezes o aluno ele consegue efetuar os cálculos, né, com uma certa facilidade, mas ele não consegue identificar qual cálculo será necessário, né, desenvolver para resolver aquela situação, do problema. É muito comum os alunos perguntarem para os professores, né, a conta é de mais ou de menos? É multiplicação ou divisão? Né? Então, tudo isso se dá pelo fato da interpretação, né, das situações problema. Por isso que eu vou falar muito aí dessa questão do uso da linguagem matemática, né, a importância do aluno dominar a linguagem matemática para conseguir resolver as situações, problemas, né, de maneira adequada. Então, para resolver um problema, é necessário interpretar o enunciado, né? Foi o que eu acabei de dizer. Se você não souber interpretar o enunciado de uma questão, fica difícil converter as informações do problema para a linguagem matemática. Então, é bem isso, né? Se não conseguiu interpretar, não consegue resolver, tá? Daí, a gente parte da seguinte questão, né? Muitos profissionais, pais de alunos, né, condenam o uso da calculadora, né, como ferramenta, né, tecnológica. Olha, não pode usar calculadora. Mas, vamos pensar um pouquinho. Será que se eu der uma calculadora na mão de um aluno,
Se ele não conseguir interpretar o problema, será que ele vai conseguir resolver? Né? Se ele não saber qual operação que será necessária para resolver a situação, ou seja, não vai resolver nada. Né? A calculadora é só um meio, né? Que pode facilitar, né, a operação, mas sem interpretar a situação, o enunciado do problema, nada feito, né? Bom, então, nas situações problemas, é comum nós encontrarmos verbos, né, que facilita essa interpretação. Então, no enunciado da questão, verbos como é, tem, equivale, significa igualdade. Tá? Então, vamos um exemplo simples, né? 5 mais 5 equivale a 10. 5 mais 5 é 10, né? Então, são verbos aí que são comuns, né, nas situações problema, né? No enunciado também são comuns nós encontrarmos, né, os termos calcule, encontre, determine, né? Isso significa o que? Ação, né? O que o problema está pedindo. Bom, então temos aí as 4 operações básicas da matemática, né? A soma, diferença, produto e quociente. Bom, a soma está relacionada à adição, né? O ato de somar. Então, quando vocês encontraram uma expressão, né? A soma de 2 números. Bom, quais números? Se o problema não dá esse número, eu posso nomeá-los de x e y. Então, a soma de 2 números, que eu não sei quais são, eu posso, né, definir como x mais y. A diferença entre A e B. Então, a diferença ela está relacionada com a subtração. Então, eu posso representar como A menos B. O produto entre x e y. Se é produto, o produto significa que é o resultado de uma multiplicação. Então, eu posso representar como x vezes y, né? Ou xy. O quociente entre A e B, o quociente ele representa o resultado de uma divisão, né? Então, eu posso representar como A sobre B, ou A dividido por B, né? Toda fração é uma divisão. Bom, então algumas dicas aí para auxiliar, né, vocês na resolução de uma situação problema. Bom, eu trago aqui uma simples situação, né, que essa situação, ela pode ser utilizada lá nos anos iniciais, né? E geralmente é utilizada nos anos iniciais, mas utilizando a seguinte estratégia, né? Ó. Então, um número somado com 5 é igual a 15. Qual é esse número? Bom, então as professoras, né, lá nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, que ainda não utiliza as letras, né, as incógnitas na resolução de uma determinada situação, problema, então elas utilizam a seguinte estratégia. Então, geralmente coloca um quadradinho, né, um retângulo, e aí coloca mais 5 igual a 15. Então, qual é esse número? Então, nesse caso, as professoras, né, TED1s, elas utilizam a sobrecontagem. O que é a sobrecontagem? Parte-se do 5, né, do número menor, para chegar ao número maior, né? Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, qual a diferença aí, né? Do 5 para chegar ao 15. Então, são 10 unidades. Então, esse número é 10. Então, o aluno coloca o 10 ali no quadradinho, no retângulo, né? Então, ele encontra o valor dessa maneira, utilizando uma sobrecontagem ou até mesmo fazendo uma subtração, né? De 15 menos 5. Bom, já nos anos finais do ensino fundamental e já no ensino médio, utiliza-se as incógnitas, né? Ou seja, as letras para representar números desconhecidos. Então, utilizando essa mesma situação, problema, eu posso dizer que, né, um número somado com 5 é igual a 15. Qual é esse número? Bom, primeira pergunta que eu falo, de que número que eu estou falando? Não sei, né? Então, quem é esse número? Eu posso representá-lo pela letra X, né? A incógnita X. Tá? Então, eu posso resolver essa simples situação, problema, da seguinte maneira. Ó. Então, um número
somado com 5 é igual a 15. Qual é esse número? Então, x. X mais 5 igual a 15. Então, aí eu resolvo utilizando, né, o método de uma equação do primeiro grau. Então, fica x mais 5 igual a 15. E aí eu passo o 5, né, que estava positivo no primeiro membro, negativo, né, fazendo uma subtração para o segundo membro. Então, fica x é igual a 15 menos 5. X é igual a 10. Vocês viram que nas duas estratégias nós encontramos o valor 10, né, que é o valor correto, utilizando diferentes estratégias. Bom, dentro das dicas ainda, né, utilizando a linguagem matemática na resolução de situações e problemas, né, eu trago aqui vários termos matemáticos, né. Então, por exemplo, eu já expliquei para vocês, quando vocês encontrarem uma situação problema que fala um número, né, eu posso representá-lo por x. E o dobro de um número? Bom, o dobro de um número é 2 vezes aquele número, tá? Que no caso é o x. Então, a mesma coisa, o dobro de 5 é 10. Como que eu chego nesse 10? 2 vezes 5, tá? Então, o dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. O quadrado de um número, né? O quadrado já é potência, tá? Se é o quadrado, é o expoente 2, né? Então, quadrado de um número. Qual número? Eu não sei. Então, é x. X elevado ao quadrado. E a metade de um número? Bom, toda metade de um número é dividido por 2. Então, se eu não sei quem é esse número, então simplesmente eu faço x dividido por 2. Dois números consecutivos. Quem são esses números? Eu não sei. Então, o primeiro número eu nomeio como x, né? Representa como x. E o segundo número, se é consecutivo, é o próximo número. Então, é x mais 1, tá? A terça parte de um número acrescido de 2. Bom, quem é esse número? Não sei. Então, x. Se é a terça parte, é dividido por 3. Acrescido de 2, então fica x, né, dividido por 3, que é a terça parte desse número, mais 2. Então, o termo acrescido aí, ele se refere a uma adição, né? Acrescido, né? Adicionado, somado. São todos termos relacionados à adição, à soma. O produto de um número por 5. Bom, eu já falei no slide anterior aí, né, que o produto significa multiplicação, né? Resultado de uma multiplicação. Então, o produto de um número multiplicado por 5. Quem é esse número? X. Então, é 5 vezes x, ou 5x. O quociente entre dois números. O que é o quociente? É o resultado de uma divisão. Então, nesse caso, eu não sei quais são esses números. Então, eu posso representar por x dividido por y. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, então eu vou trazer mais uma situação problema e vou pedir para quem quiser pausar o vídeo, tá, nesse momento, e tentar resolver essa simples situação problema aí, utilizando aí a linguagem matemática. Tá? Eu convido você a pausar esse vídeo agora. Bacana. Então, você que pausou esse vídeo e tentou resolver essa situação, vamos conferir se você acertou. Então, o problema fala o seguinte, ó. O dobro de um número acrescido da sua metade equivale a 25. Calcule o valor deste número. Então, primeira coisa, quem é esse número? Eu não sei. Então, posso nomear de x. Se é o dobro de um número, é 2 vezes esse número. Então, é 2x. Né? Acrescido, ou seja, somado com a metade. Quem que é a metade? Metade é x sobre 2, tá? Porque eu não sei quem que é esse número. Então, eu posso colocar x sobre 2. Tá? Equivale a 25. Equivale é a mesma coisa de igualdade. Então, é igual a 25. Então, montando essa expressão, né, eu percebo que é uma equação do primeiro grau. Então, fica 2x, né, que é o dobro de um número, acrescido, ou seja, somado com a sua metade.
O que é a sua metade? X sobre 2, que é igual a 25, né? Então, é uma equação do primeiro grau. Bom, como é a equação do primeiro grau que contém denominador, preciso achar o mínimo múltiplo comum. Neste caso, né, como só tem o 2, então, automaticamente, é o 2 que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 2, né, pelo denominador, que no caso aqui é 1. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2x, 4x. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1x, 1x, ou x somente. 2 dividido por 1, não tem 1 aqui, mas todo número, né, que não tem denominador é um número inteiro, né? Então, ele tem um expoente 1. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 25, 50. Como é uma equação, é uma igualdade, eu posso eliminar os denominadores. E assim eu fico com 4x mais 1x é igual a 50. 4x mais 1x, 5x. 5x é igual a 50. Então eu faço x é igual a 50 dividido por 2. X é igual a 25. Então acertou quem, né, encontrou o resultado 25 ao pausar o vídeo. Vamos para mais um desafio, envolvendo agora, né, multiplicação. O produto da metade de um certo número positivo pela sua terça parte é 96. Calcule o valor deste número. Caso você queira, pode pausar esse vídeo, tentar resolver essa situação, problema, e depois você confere o resultado que eu já vou resolver na sequência, tá? Vamos lá então. Então, você que pausou o vídeo, vamos na resolução. Bom, o produto. Então, quando se fala produto, eu já sei que é uma multiplicação, tá? Produto é multiplicação. O produto da metade de um certo número positivo, né? Metade de um certo número positivo. Quem é esse número? Eu não sei, então é x. Se é metade, é dividido por 2. Então é x sobre 2 vezes, tá? Pela sua terça parte. Quem é esse número? X. Terça parte é dividido por 3, né? É 96. Então, o resultado tem que ser 96. Calcule o valor deste número. Então, a equaçãozinha, uma equação do primeiro grau, né? Então, ficou x sobre 2 vezes x sobre 3, que é igual a 96. E aí eu faço a multiplicação, ó, x vezes x, né? E 2 vezes 3 é igual a 96. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Então, ficou x, né, elevado ao quadrado sobre 6. Né? Ou a sexta parte de x elevado ao quadrado é igual a 96. Tá? Bom, como é uma igualdade, eu faço a multiplicação em cruz. Né? Só lembrando que quando não tem o denominador de um número inteiro, ele equivale a 1. Então fica x elevado ao quadrado vezes 1 é igual a x ao quadrado. 6 vezes 96, 576. Então x ao quadrado é igual a 576. E aí, essa equação ela se transformou numa equação do segundo grau. Quando eu tenho um número, né, ou seja, uma incógnita elevada ao quadrado, eu tenho que colocar ela numa raiz quadrada, né? Então fica x é igual a mais ou menos, né, positivo ou negativo, a raiz de 576. A raiz de 576 é 24. Por quê? 24 vezes 24 é igual a 576, tá? Bom, encontramos resultado? Encontramos, mas em parte. Por quê? Porque ao voltar na situação problema, a situação problema fala um certo número positivo. Se é um certo número positivo, esse 24 não pode ser negativo. Então, somente pode ser o 24 positivo.
né? Ó, como o problema fala em certo número positivo, então eu tenho que descartar o 24 negativo. Então, vocês viram como é importante vocês compreender a linguagem matemática na resolução da situação problema, né? Então, é muito importante. Sem você conhecer e dominar essa linguagem matemática, dificilmente você vai conseguir interpretar um problema de forma adequada. E mesmo você dominando os cálculos, né, ou seja, as contas, dificilmente você vai conseguir resolver esse problema com facilidade. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído aí na sua aprendizagem, tá bom? E, e eu oriento você a buscar mais informações, tá bom? E eu fico por aqui. Valeu, galerinha. Até mais.